Estamos na edição comemorativa de 35 anos da Casa Cor São Paulo e hoje nós vamos mostrar para vocês os principais espaços e tendências. Nós também conversamos com um designer, jornalista, arquiteto e diretor de relacionamento e conteúdo da Casa Cor, Pedro Ariel, além de curador da mostra. Bom, o tema infinito particular, ele tem a ver com a situação do mundo hoje. Aliás, todo o tema, ele tende a fazer os profissionais a refletir sobre as grandes questões do momento, né? A questão é, esse ano escolhemos um tema bem aberto, porque o mundo passa por transformações monumentais, né? Então a gente convoca o arquiteto a mostrar, a dar a sua resposta a essas questões, né? E essa resposta é particular. A gente convoca eles, inclusive, a refletirem sobre a sua vida, sobre a sua biografia, e cada um vai mostrar aquilo que essa resposta a essas questões, entendeu? Mas é isso, Infinito Particular é uma convocatória aos arquitetos da Casa Cor a refletirem sobre o mundo e como a sua arquitetura responde a essas questões todas pelas quais passamos. O que acho que a tendência agora é que não temos uma tendência muito dominante, né? Como tivemos em anos anteriores, a predominância de certas cores, os tons terrosos, que vinha numa predominância. Este ano, ainda existe alguns ambientes assim, com esses tons mais terrosos ou então tons neutros, mas esse ano a gente viu alguns ambientes já muito coloridos, né? Alguns arquitetos apostaram bastante na cor, alguns apostaram em uma revisão do passado, alguma coisa vintage, alguma coisa dos anos 70. A gente fala que a pandemia parece que nos entregou uma grande página em branco, né? Opa, agora vamos construir uma história quase que a partir do zero, né? Então foi um break muito grande no encaminhamento das coisas. Mas olha, eu acho que nós temos muita coisa de reaproveitamento, que é uma questão sustentável. Também estamos vivendo com menos dinheiro, com menos, né? Acho que todo mundo nesse reequilíbrio da vida tem que repensar essas questões. Aonde eu vou pôr, onde eu vou investir o meu dinheiro, né? E na questão da casa, da arquitetura também. Dá para reaproveitar alguma coisa que eu tenho? Dá para customizar? Dá para fazer uma solução barata? Isso aparece nessa mostra. Então, eu acho que é uma mostra mais democrática nesse sentido também. Para o profissional, aqui é o lugar dele mostrar o seu trabalho. É o lugar dele mostrar o seu estilo, as coisas que eles acreditam, porque, principalmente para quem está começando uma carreira, é muito difícil criar um estilo, porque você tem clientes, você tem limitações de verba, você tem uma série de coisas. E a Casa Cor, eu acho que ela alavanca uma carreira de um profissional. Tá? Nós temos exemplos assim maravilhosos de pessoas, de arquitetos, que em poucos anos de Casa Cor, 2, 3 anos, se transformaram em verdadeiras estrelas e, enfim, o seu valor como profissional, inclusive, elevou muito, né? Posso citar alguns exemplos. O Nildo José, por exemplo, eu acho que é o melhor dos exemplos atuais,
fez a sua primeira Casa Cor em 2016, tinha 27 anos na época e hoje está assinando um dos maiores espaços da mostra, patrocinado, né? Enfim, esse é um rapaz que em pouquíssimos tempos se transformou numa estrela da decoração. A gente está sempre em busca de edificações ícones, né? Ocupamos o Jockey Club, que era um prédio dos anos 30, um Art Deco maravilhoso, e outros endereços, como a Cinemateca de São Paulo, a Maternidade Matarazzo, que hoje é o Rosewood, né? O Hotel Rosewood. A Casa Cor tem, sim, essa busca por grandes espaços de arquitetura. Agora, eu acho que é a primeira vez que a gente ocupa um ícone da arquitetura modernista dos anos 50, né? Esse prédio tem uma importância gigantesca para a arquitetura brasileira, né? Porque imagina que ele é anterior a Brasília, né? E aqui você encontra a rampa que dá acesso aos andares, a esse mezanino, por exemplo, é uma rampa que você encontra na arquitetura de Niemeyer dos anos 60. Então, provavelmente, o David Beskind, que foi o arquiteto desse prédio, influenciou toda uma geração de arquitetos modernistas, inclusive Niemeyer. Ele é um prédio que todo arquiteto que passou por uma faculdade de arquitetura, que estudou modernismo, conhece, tem interesse em conhecer na intimidade, né, dentro, né? Essa área que nós ocupamos, por exemplo, pouquíssimas pessoas conheciam, né? Até porque ele estava fechado há 10 anos. Então, quando surgiu essa oportunidade de fazer Casa Cor aqui, nós vibramos. Mas, ao mesmo tempo, foi um desafio grande, né? Porque é o que a arquitetura moderna a gente chama de planta livre. Ela não tem paredes, ela só tinha pilares e um grande vão de 10 mil metros que a gente precisava ocupar. E eu acho que a gente também fez um tipo de ocupação que para a gente também foi desafiadora, que era, por exemplo, deixar os vestígios do prédio. A gente não poderia ocupar esse prédio em que você entrasse de um ambiente, saísse de outro, e você não tivesse a noção da arquitetura, entendeu? Então a gente deixou grandes praças como essa, deixou as cicatrizes da estrutura, que estava muito danificada, e a gente deixou aparente, a gente não escondeu. Isso é uma coisa que no Brasil, até para nós de Casa Cor, é uma grande ruptura, né? Porque a gente sempre tentou deixar tudo novinho, belo, mas a gente, que a gente que vai a Milão todos os anos, a gente viu que a gente aprendeu, a gente percebeu que muitas vezes deixar a estrutura do prédio, principalmente quando são grandes prédios, grandes construções, mesmo que elas estejam danificadas, a mostra só valoriza os ambientes dos arquitetos, de cada um dos arquitetos que estão fazendo seus espaços. É a história, né? É a história viva. É a história. E a gente quer deixar isso claro o tempo todo para o público.